Vamos seguir aqui a nossa programação. A gente tem um convidado muito especial. Para mim, é uma das melhores pessoas na área de inteligência emocional, na área de liderança, de comportamentos humanos. Pessoa que mais entende dessa área no Brasil hoje é meu grande amigo Paulo Alvarenga, também conhecido como PA. PA. Fala, Richard, tá me ouvindo? Opa, tudo bem? Estou ouvindo sim. Muito obrigado por Maravilha. aceitar esse nosso convite, estar aqui conosco hoje, participando desse evento sobre a revolução da aprendizagem. A gente vai ter Mara- um. Pode falar, depois eu Não, pode introduzo o falar. Eu assunto. organizei aqui, ó, que eu vou ficar de pé com vocês hoje aqui. Que Vamos se chique, movimentar hein? bastante aqui. Estou numa semana de lançamento aqui, numa maratona. Então a gente está tudo preparado aqui. Mas primeiro, uma honra estar aqui com você nesse evento. Estava vendo o painel anterior aqui. Parabéns, viu? Excelente organização. Muito obrigado e é uma honra ter você aqui. A gente vai falar agora sobre como acelerar resultados em cenários de mudança. Eu acho que esse aí é um grande desafio que todas as empresas estão tendo. Então, eu vou deixar agora com você. Às 11h30, a gente volta para entrar no nosso painel. Então, lembrando, nosso formato, palestras curtas de meia hora e depois aprofunda o tema em painel de discussão. PA, está com Mara- você. Maravilha, Richard. Gente, bom dia a todos. Bom dia nessa quarta-feira aqui. Eu venho de uma semana aceleradíssima, com uma maratona que eu estou entregando à noite nesse mundo online. E o tema é bem propício, né, para esse momento. Então, eu só quero resgatar pontos importantes aqui. Primeiro, a gente vai falar de mudança e como que a gente acelera resultado nesse momento atual. Não é simples, é desafiador, e eu venho assessorando muitas empresas desde o início da pandemia. A minha experiência era essa, trabalhar líderes e cultura organizacional para ter esse desempenho, performance, entre outras coisas. Venho fazendo isso nos últimos 20 anos. E a minha primeira experiência no mundo digital foi com a Lil, gravando lá o Learningflix, né, algumas séries. Eu acho que uma série de grande sucesso que nós gravamos, acho que no ano passado, foi a série de inteligência emocional. O Richard vai falar um pouco sobre isso, e que foi campeão de audiência desse ano, né, para as organizações. Nunca foi tão adquirido como nesse ano, e por um motivo óbvio, lógico. Então, só para resgatar um pouco, para falar desse cenário, né? Eu sou um dos fundadores da empresa Crescimento, né? Durante muitos anos, eu e o Arthur Diniz tocamos aquele negócio. No ano passado, nós fomos acionados por vários grupos, principalmente grupos internacionais, em função do nosso crescimento de uma certa forma exponencial, e fizemos o nosso deal, o nosso negócio com o grupo francês. E aí surgiu a oportunidade de eu fazer uma escolha da minha carreira como empresário, como profissional, de fazer minha saída de 100% desse novo negócio e tocar a minha carreira num aspecto que eu já vinha me desenvolvendo nos últimos anos, que era muito essa questão da consultoria, do desenvolvimento, principalmente coaching para CEOs, team building com grupos de líderes para acelerar resultados, e principalmente no tema da inteligência emocional, que há mais de 5 anos atrás eu vim focando muito mesmo. Praticamente, assim, foi algo que eu vivenciei, assim, fiquei quase 6 meses fora, somando os últimos 4 anos inteiros, 6 meses fora do Brasil, durante o ano inteiro, em idas e vindas, participando da formação lá de inteligência emocional com Daniel Goleman, 1 ano lá em Nova York, foi fantástico. De repente, eu me vejo esse ano, assim como todos vocês, com o que aconteceu. O deal, eu fechei o meu negócio da venda da minha participação em 100% da minha empresa em janeiro, dia 31 de janeiro eu assinei. Praticamente foi o closing, e logo depois veio a pandemia. Então eu olhei para aquele momento e falei, agora, meu movimento, meu trabalho todo presencial, e aí nós nos vemos nessa situação. Gente, para mim foi muito desafiador, como para vários de vocês. Só que eu percebi o seguinte, no primeiro momento veio aquela mudança, e como todo mundo, né, nós temos uma curva da mudança, tanto que a gente pode levar isso para o mundo corporativo, que eu quero trazer aqui para vocês. E nós temos essa mesma visão. Eu tenho trabalhado com um grupo de hospitais agora, da área da saúde principalmente, foram bastante afetados, nesta curva da mudança, inclusive emocional. Então, quero trazer esses pontos aqui para vocês, ser bastante objetivo nesses 30 minutos que eu tenho aqui com vocês, e acompanhando esse movimento da curva da mudança. No primeiro momento, eu entrei naquele primeiro estágio, né, da negação. E eu fiquei ali. Falei, agora, tudo bem, eu me realizei
como empresário, me realizei financeiramente, abri uma nova empresa, totalmente com negócio focado no presencial, estruturei uma nova equipe, um novo time, estruturei um escritório, estava com arquiteto, engenheiro, reformando o escritório, e de repente falei, e agora? Então, tive que tomar uma decisão muito rápida. Decisão rápida para uma mudança efetiva e digitalizar todo o meu negócio. Entrar no mundo virtual de vez. E aí eu olhei e falei, bom, não adianta ficar na negação, que é o primeiro estágio que a gente fica nesse processo de mudança. E com um time que perguntava, e agora o que a gente faz? O que vai acontecer com a gente? Eu fui buscar fora do Brasil, nos Estados Unidos, uma profissional que chama-se Barry Baumgartner. É uma das maiores especialistas em eventos virtuais, quando se fala para grandes públicos. Eu tinha o meu grande evento para 2.000 pessoas presencial. E aí eu fiz mentoria com ela, estou fazendo até hoje, e isso me deu a possibilidade de acelerar todo o meu negócio no mundo virtual. Mas aí eu me percebi também nesse movimento, de ficar focado na dor, no sofrimento, ficar muitas vezes focado na ansiedade. A falta de clareza gera essa ansiedade para a gente, a falta de perspectiva faz a gente se voltar para uma preocupação absurda e muitas vezes a gente fica míope para acelerar os resultados e aproveitar oportunidades. Então, o que eu mais fiz esse ano inteiro foi fazer intervenções nas empresas. Na primeira semana do Covid, eu fiz condução de conversas difíceis para gestão de caixa nas organizações, depois foco na liderança remota, liderança ágil e trabalhar toda essa aceleração. E o pano de fundo de tudo isso, que depois a gente vai poder abordar bastante no nosso painel, foi a questão da inteligência emocional, que eu chamei alta performance emocional, que é o que a gente mais precisa. Então, primeira coisa, primeiro ponto importante é a gente perceber o seguinte, eu vou até desenhar aqui para vocês, vamos usar o flip chart aqui. O que acontece? Quando a gente olha para esse momento atual, nós temos essa questão aqui, tá? Então, a gente tem, por exemplo, esse estresse, é fato, né? Então, o estresse, ele aumenta junto com o desafio. Então, essas mudanças todas nesse cenário, esses desafios, que a gente pode chamar dessa forma, gera estresse na gente. Então, aqui você tem o nível de estresse. Tudo bem. Está aqui o nível de estresse. Quanto maior o desafio, maior o estresse. E aí a gente tem essa curva aqui. O que significa essa curva aqui, gente? Se a gente for falar que quanto maior o desafio, maior o estresse, maior ativação mental, maior ativação cerebral. Quanto maior a ativação cerebral, lógico, se a gente for falar mais tecnicamente aqui, maior o nível de cortisol no nosso organismo. E se você não prestar atenção, ok? Você vai para um nível aqui de baixo desempenho. Baixo desempenho, com falta de inteligência emocional, onde a gente começa a perceber que você não consegue liderar, não consegue acompanhar uma mudança, não consegue ser inovador. Mas todos nós temos um limite. E esse limite aqui, se você ficar nesse limite, você está aqui em alto desempenho. É aqui que você tem a sua máxima performance para realizar tudo o que você faz, mesmo como profissional, individualmente, mas principalmente em grupo. Então, ou seja, o estresse vem pelo desafio, quanto maior, mais desempenho, mas chega um momento que entra num conflito e você começa a perder o desempenho, você começa a perder a conexão com as pessoas e você começa a realmente não acompanhar esse cenário de mudança. Agora, sem estresse, sem desafio, é uma vida muito chata, é sem performance nenhuma, então você nem vai jogar esse jogo. Por que eu estou comentando isso com vocês? Porque é natural que esse momento atual trouxe esse desafio. É natural que esse momento atual trouxe para nós muitas incertezas. Então, primeiro estágio num processo de mudança, e algumas soluções que eu vou trazer aqui para vocês, é a negação. Porque a mudança, ela não começa pelo início da mudança. Puxa vida, agora é tudo digital. Aliás, no meu ponto de vista, isso foi uma fala que eu aprendi com o Vitório Danese, da Simpress, o CEO da Simpress. Ele falou, a gente não passa por uma transformação digital, nós estamos numa aceleração digital, porque se for pensar, a transformação digital, desde 30 anos atrás, a gente já passava por isso. E eu sou matemático, gente, eu trabalhei durante muitos anos na área de tecnologia da informação. Lá atrás, nós já tínhamos a transformação digital. Eu trabalhei na época do bug do milênio, onde todo mundo olhava e falava assim, nossa, esse projeto milionário, e eu participei do projeto mais ingrato da vida. Por quê?
Trabalhei no Banco do Milênio, um projeto milionário com uma equipe enorme, convertendo sistemas em grandes seguradoras. De repente, o que aconteceu? Nada. Projeto muito bem sucedido, não aconteceu nada. E a sensação foi o seguinte, todo mundo, investimos tudo isso para nada acontecer? Pois é. Foi exatamente isso. Então, naquela época, a gente já sofria uma aceleração digital. Então, essa aceleração digital gera esse movimento nas pessoas. E o maior risco agora, nesse momento atual, é ninguém se sentir como robô ou querer competir com os robôs. Recentemente, eu estou numa maratona à noite sobre liderança para falar da segurança psicológica e não criar ambientes tóxicos. Eu criei um método que chama-se Six Box, de avaliação para ambientes tóxicos. E aí tem uma pesquisa da Oracle que fala o seguinte: as pessoas preferem ser lideradas por robôs ao invés de pessoas. E aí eu fiquei cismado com isso, coloquei no meu Instagram e fiz a pesquisa enquete. Mais de 1.000 pessoas escolheram os robôs. Deu 64% robôs. Gente, sinceramente, se você lidera pessoas, se você está tocando negócio, se você é gerente de RH, é impactante isso para a gente. A gente tem que mudar essa história. Então, a mudança, ela começa pelo final dela. Qual que é o final da mudança? O final é um desapego ao passado com um olhar se preparando para o futuro. Então, esse desapego, ele tem uma timeline, ele tem um tempo que você tem que respeitar. Esse desapego tem uma curva emocional, porque nós somos seres humanos, não somos robôs. Não é muda a chave e acabou. Muda a chave, não, eu tenho que me desapegar. Por quê? Um dos aspectos da inteligência emocional é a adaptabilidade, flexibilidade. O outro é perspectiva positiva, o outro é foco em resultados. Isso tudo no pilar da inteligência emocional, de autogerenciamento emocional. Aí, quando você olha para tudo isso, você tem que fazer o quê? Você tem que se adaptar, entender aquele movimento, dar uma data, né? Porque a dor é inevitável, mas sofrer é uma escolha. Então, no primeiro momento, a gente tem que respeitar essa curva emocional em toda a organização. Primeira coisa é o quê? Essa negação. E junto com essa negação em relação ao evento, você não acredita que aquilo aconteceu. Puxa vida, e agora? Aí você fica travado, fica preso. Uma solução para esse primeiro estágio, que é a negação, é o quê? É alinhamento. Alinhamento constante, mesmo remotamente. A gente tem que se alinhar constantemente. Alinhar, por exemplo, discurso com a sua equipe, porque a falta de clareza que gera tudo isso. Mesmo não tendo clareza de um futuro, você tem clareza do que você quer, do que você pode construir. Primeiro, você tem que focar no lugar certo. Tem coisas, faz uma relação de coisas que você não controla, de coisas que você influencia e o que realmente você controla. Separando dessa forma, você vai focar só realmente naquilo que você controla e estratégias para aquilo que você influencia. O que você não controla, não adianta ficar colocando energia ali. Então, quando você está nesse estágio da negação, alinhamento pode dar essa visibilidade para todo mundo começar a criar um foco. E aí, depois do segundo estágio, quando sai da negação, a gente entrou nesse momento da pandemia numa frustração. Muitas pessoas estão até hoje na frustração, porque é um ciclo, né? Pode ir e voltar dependendo da mudança que acontece. Essa frustração muitas vezes gera raiva, nervosismo, ansiedade. As pessoas ficam emocionalmente assim com os nervos à flor da pele. E isso no modelo de liderança e gestão é catastrófico, principalmente no processo de mudança para você acelerar um resultado. Para você tirar o seu time, trabalhar um aspecto cultural da sua equipe na organização, maximize a comunicação. Comunica, comunica, comunica. Sabe? É online, é virtual, comunica. Cria regras, não é disponibilidade 24/7. Tem que trazer, equilibrar tudo isso, combinar, fazer acordos de convivência e comunicar, você minimiza essa frustração. Trabalhar o aspecto de cocriação, porque as pessoas apoiam o mundo que ajudaram a criar. O que significa isso, as pessoas apoiam o mundo que ajudaram a criar? Você traz o problema, juntos a gente discute, juntos a gente cria a solução e juntos a gente parte para ação para resolver. Isso gera engajamento, porque a próxima curva, no terceiro passo desse processo de mudança é o quê? As pessoas e nós entramos num processo assim de praticamente esgotamento. Sabe quando você joga a toalha? É o esgotamento mental, o esgotamento emocional. Sabe? Se sentir deprimido, sem energia, sabe? Esgotado mesmo. Você percebe isso nas equipes, estão cansadas. E este movimento, nessa mudança, para você acelerar resultados, você vai falar o quê? A pessoa está fazendo homeschooling com os filhos em casa,
dividindo ainda algumas atividades, home office, tem que incentivar, motivar, inspirar, conectar, engajar todo mundo. Como que se faz isso? Primeiro passo, alinhamento, maximiza a comunicação, e nesse passo que as pessoas estão desgastadas, você tem que desencadear motivação. Como que a gente desencadeia a motivação? Como que a gente faz isso? É só pensar na palavra, motivo, ação. Tem que ter um motivo para partir para a ação. Qual que é o motivo individual de cada integrante do seu time, da sua empresa? Qual que é o momento atual deles? O que está acontecendo? Então, é aquela história do você faz o que você faz com muita vontade, por quê? O que desperta em você o seu querer fazer? Essa vontade de realizar. A questão é se ter proximidade com o seu time para despertar esse querer fazer de cada um. Só que para isso, não é robô. Eu tenho que lidar humano como humano, é H2H, é humano para humano, não é B2B, B2C, G.I. Joe, é H2H. O aspecto de humanidade para criar ambientes psicologicamente saudáveis, com segurança psicológica, olhar para o aspecto da saúde mental, conexão com as pessoas, porque pessoas se sentindo elas mesmas, se sentindo respeitadas, se sentindo reconhecidas, elas aumentam o engajamento e elas, consequentemente, vão trazer muito mais resultados. Esse é o grande ponto. Então, desencadear motivação, para isso eu preciso de proximidade. A partir do momento que a gente está nesse estágio aí de esgotado, é o momento da grande mudança, porque parece que tudo parou, está patinando. Mas é uma zona neutra mesmo. Parece que o nível de entropia está lá em cima. Muito esforço, pouco resultado. É o momento de você parar, refletir, já passou por esses estágios, por isso que as lideranças têm que prestar atenção nessa curva emocional, tem que acompanhar, nesse momento desencadeia a motivação, aí você tem um próximo passo que você começa a olhar e falar, puxa, pode fazer sentido tudo isso aqui. Isso aqui realmente pode fazer a diferença. É o momento que começa a entrar no engajamento, é o momento que você começa a perceber, ter uma esperança de que algo novo vai acontecer. Vamos dar um voto de confiança, aí entra essa cocriação, e aí tudo começa a ficar engajado. As pessoas começam a ficar engajadas. É o momento de você, por exemplo, desenvolver novas capacidades. E no painel, daqui a pouco, a gente vai falar dessas competências do futuro, dessas novas capacidades que são exigidas nesse momento agora. É o momento de você ter esse olhar para o futuro, é o momento de você se conectar com as pessoas, é o momento de você responder a 3 perguntas que sempre eu fazia nos meus team buildings, né? O que agora você precisa parar de fazer para acompanhar essa mudança de cenário? O que agora você precisa continuar fazendo? E o que você precisa começar a fazer? Parar de fazer, continuar fazendo e começar a fazer essas 3 perguntas. Responda essas 3 perguntas nesse momento agora. Porque tem coisas que, se eu fiz até aqui, não vão funcionar mais. É ok, agradece, está tudo bem, mas não funciona mais assim. Tem que parar de fazer algumas coisas assim, porque é o desaprender algumas coisas. Para a gente se conectar nesse novo modelo, nesse novo movimento, com muita flexibilidade, com muita adaptabilidade, nesta aceleração, nessa transformação, mas sem perder o olhar sobre as pessoas. E um ponto importante, para a gente acompanhar essa mudança, gerar esse engajamento, desenvolver novas capacidades, compartilhar conhecimento para gerar essa integração da mudança de fato e acelerar os resultados nesse cenário, a gente tem que fazer uma coisa importante, mudar a nossa mentalidade. Eu chamo de box mental. A gente encontra no mercado mindset, falar do growth mindset, falar do modelo mental, da crença, seja o que for. Eu gosto de chamar de box mental porque é um box mesmo. Pensar fora da caixa. Mas não deixa de ser um box. Você expande o seu box, mas continua sendo um box que vai te limitar. Então, sim, um evento como esse, você participar, expandir a sua consciência, ver o que tem de novo, de tendência, trazer o time juntos para vocês co-criarem. E nesse processo de cocriação vai gerar engajamento. Quando você mostra uma ambição, um sonho, quando você estabelece esta mentalidade de equipe, de grupo, desenvolve novas competências, faz acordos de convivência, principalmente nesse modelo home office agora, acordos ali, sabe, quase escrito na pedra, 4, 5 acordos para esse momento atual agora, para manter você no trilho. Mínimo esforço, máximo efeito, ok? Máxima realização, com prazer ainda.
com leveza. Isso é eficiência, tendo foco. E como que a gente pode fazer isso? Mudando a nossa mentalidade. Você quer transformar o que você é como líder, como profissional? Primeiro a gente tem que transformar como a gente pensa. Porque como fala o Richard Barrett, principalmente nessa questão de transformação cultural, que é um tema que eu adoro, eu gosto muito de fazer usar essa perspectiva na transformação dos líderes nos times que eu tenho atuado nas empresas, é o quê? A nossa mente é um projetor. A nossa vida é a tela. Então, a gente projeta o que está na nossa mente. Então, você quer acelerar resultados, para projetar o que está na nossa mente, tem que comunicar, tem que alinhar. Porque se deixar a mente vazia, principalmente de um grupo de pessoas, começa a entrar um monte de conteúdo que talvez não vai fazer diferença alguma. Esse grande momento está exigindo das pessoas muito mais. E se você não comunica, não alinha, o foco obsessivo fica nas perdas, no processo da dor, nesse processo desafiador. E isso dificulta muito da gente olhar e direcionar realmente aquilo que a gente quer para fazer essa construção. Esse tem sido um dos grandes desafios que eu tenho percebido nas organizações. Então, agora, líderes profissionais, cada vez mais é o learning agility mesmo, é aprender rápido, é essa questão do errar rápido, mas numa criação de um ambiente que faça diferença. Por isso que eu falo muito da liderança, porque uma das competências mais importantes na liderança é, sim, essa questão da gestão emocional. E gestão emocional não é essa questão de quando lá o Daniel Goleman, ele escreveu o livro da inteligência emocional, há tantos anos atrás, que o mundo corporativo, olhando para o aspecto administrativo, olhou um livro muito denso, muito complexo, não, isso não é para gente. E parece que ficou meio pejorativo, né? Que parece que é uma coisa de você se tornar bonzinho. É muito pelo contrário. Quem desenvolve essa capacidade, olhando para todos os 12 elementos e 12 competências dentro da inteligência emocional, que tem foco em resultado, tem liderança inspiradora, gestão de conflitos, trabalho em equipe, visão, perspectiva positiva sobre as coisas, adaptabilidade. Tem todo esse cenário para a gente começar a se desenvolver. Então, é olhar, sim, para os seus comportamentos, é olhar para o que está acontecendo, é um olhar de consciência, não só social, mas consciência organizacional, para você perceber como está o todo e acelerar o resultado através das pessoas. E, mais uma vez, gente, esse tem sido o meu lema, do foco da inteligência emocional, sim, porque, sinceramente, olhando para algumas pesquisas, isso o Goleman trouxe para a gente lá na época, foi em Nova York, ele mostrou o seguinte, ele falou assim, aqui estão os ingredientes de profissionais de altíssima performance. Ele dividiu em 2 grupos. Primeiro, um grupo dos não líderes, depois o grupo de líderes. Para o grupo dos não líderes, ele fez a pesquisa, num determinado, não me lembro o número de pessoas que ele fez essa pesquisa, e ele mostrou o seguinte, para quem não é líder, a inteligência emocional comparado com inteligência, conhecimento do negócio, ela representa 66% como ingrediente de profissionais de alta performance. Para quem não é líder, 66%. Pasmem, para a liderança, representa 85% como ingrediente de alto desempenho para profissionais que realmente fazem diferença. Então, falar o que você pensa, ir direto ao ponto, ser objetivo, falar para o outro aquilo que ele precisa ouvir, mas ele não gostaria de ouvir, mas aquilo que ele ouvir é para tornar ele o profissional que ele jamais imaginaria que ele poderia se tornar, é inteligência emocional. É você, nesse momento agora, conseguir mudar o olhar para as oportunidades. E no início dessa pandemia eu recebi um acrônimo, e eu gosto de usar porque ele me despertou um olhar bem interessante. Quando a gente fala lá do acrônimo VUCA, né, do mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo, e o acrônimo comparando era o COVID, que é complexo, volátil, incerto e dúbio. E o O? Opportunity. Oportunidade que nós temos, sim, de sair do outro lado com mais criatividade, com mais inovação e com aceleração de resultados. Só que a gente não consegue fazer isso sozinho. A gente só consegue fazer isso com gente. E para fazer isso com gente no cenário atual, onde se potencializou principalmente a pressão
principalmente o foco em resultado, o nível de exigência. Quanto maior o nível de exigência e menor o foco em pessoas, você está automaticamente criando ambientes tóxicos. E automaticamente você está freando os resultados. Pode parecer que está acelerando o resultado, mas tem um custo muito alto, porque daqui a pouco tempo, você vai perceber que é turnover altíssimo, entre outras coisas, então você vai piorar. Só que nesse cenário atual, para a gente acelerar esses resultados, nesse processo de mudança, tem um aspecto importante que a gente tem que levar em consideração. Em qualquer processo de mudança, seja individual, seja coletivo, piora antes de melhorar. Essa é a grande questão, piora antes de melhorar. Quem aqui não foi fazer alguma mudança de algum comportamento, de repente errou na mão? Piora antes de melhorar. E cada um tem uma maneira de encarar os desafios e gerar uma transformação, seja comportamental, seja cultural, seja da sua mentalidade. Quem de vocês alguma vez não foi viajar, foi para uma cidade diferente, num país diferente, aí foi primeira vez que foi tomar um banho, vai no banheiro, tem um chuveiro, e os chuveiros em qualquer lugar é diferente. Quem aqui já não teve o desafio de ficar temperando a temperatura ali? Aí coloca uma temperatura fervendo, queima, muda a temperatura para equilibrar, gelado demais. Tem hora que você se queima, tem hora que está frio demais, está gelado. Até você equilibrar esta temperatura, você se queimou um pouco, você ficou com água fria. Para a nossa mudança comportamental, para a nossa mudança de mentalidade, para acompanhar esse cenário e acelerar, você vai ter que buscar esse equilíbrio. Você vai ter que começar a olhar para tudo isso e ver como que você consegue fazer isso. E isso é pessoal e intransferível. Cada um vai perceber o momento em que se encontra versus esse olhar para a organização, olhar para a liderança, para poder acompanhar tudo isso e fazer a mudança. Tudo uma questão de contexto. Por isso que um dos contextos da inteligência emocional é a consciência organizacional também, não é só social. Consciência organizacional, esse awareness do todo, ter essa visão do todo, o que acontece ao seu redor, porque sistemicamente um comportamento afeta o todo. O tripé para a gente olhar e acelerar tudo isso é o quê? Estratégia, cultura e liderança. Quem cria estratégia? Liderança. Quem cria a cultura? Liderança. A partir do momento que a liderança criou a cultura escolhe os novos líderes. A identidade fica na cultura e não em uma pessoa. Como falava o Peter Drucker, né? A cultura come, de certa forma, a estratégia no café da manhã. Então, gente, por isso que a minha bandeira que eu levanto, sim, é para o maior catequizador dentro de uma organização. Ah, mas não é top-down, o senhor não quis mudar, o C-level quis mudar, então cria a sua bolha de excelência dentro do seu time, da sua equipe, de dentro para fora você cria uma massa crítica, numa provocação, porque quando, sempre na visão do acionista, ele vai olhar aquele resultado ali, ele quer o resultado, que é o número no final do dia, é isso que ele quer. E se aquilo está dando certo, então vai funcionar. Faça mais isso. E aí essa bolha de excelência vai gerando uma transformação mais desafiadora, mas já vi isso acontecer várias vezes. Então, o momento agora exige isso. Então, só para a gente repassar, que eu tenho mais um minuto, alinhamento constante para resolver essa questão da negação, ok? Maximiza a comunicação, ok? Para tirar as pessoas dessa frustração, alinhamento constante, acordos de convivência, depois desencadeia a motivação. Agora tem motivação? Tem, sim, tem oportunidade, tem motivos para as pessoas partirem para ação num grande big why, ou uma visão de futuro, quando você pode co-criar. Depois, desenvolva novas competências exigidas para esse cenário atual agora, exatamente isso, compartilhe conhecimento, e aí você tem um processo de mudança integrado. Lógico que em 30 minutos não é tão simples assim, mas se a gente tiver esse olhar de cada momento exige uma ação e uma atitude diferente, e jamais se esquecer de que do outro lado são pessoas e não robôs, a gente, consequentemente, vai gerar maior engajamento com resultados que realmente vão fazer a diferença. E para finalizar, nesses meus 30 segundos finais, e não tenho mais 30 segundos, vou chamar aqui o Richard, então, para me ajudar. Richard, meu nome é PA, eu falei, 30 minutos. PA, fantástico, muito obrigado aí pela aula aí de, enfim, habilidades de inteligência emocional, competências, e a gente vai agora conseguir aprofundar esse assunto, mas você comentou, que eu achei interessante, você falou que a sua primeira oportunidade no digital foi com a Liu.
E eu me lembro que 2 anos atrás, exatamente em novembro, final de novembro, CBTD de 2018, lançamos o Learning Flix com a websérie de feedback. Em seguida, fizemos inteligência emocional e, em seguida, fizemos alta performance e produtividade. E das 60 webséries que a gente tem, os top 3 de vendas, exatamente nessa ordem, feedback, inteligência emocional e alta performance e produtividade. Então, os seus títulos, de fato, não tem dúvida, sua competência, sua habilidade, são hoje os campeões aí de revolução da aprendizagem nas organizações. Então, 2 anos depois, aquelas primeiras reuniões e brincadeiras que a gente fez, está gerando um resultado bem bacana.